comunidades e depois no Videira. Então nós vamos fazer uma grande reforma no nosso patrimônio. Amém, queridos? E a gente faz tudo isso porque nós temos uma igreja generosa, irmãos que dizimam, que ofertam, que contribuem, e nós temos a responsabilidade de administrar bem as nossas contribuições. E naquilo que a gente não conseguiu, o Senhor vai entrar com providência. Amém ou não amém? Se você sentir no seu coração de enviar para cá uma farofa de ovo com banana, umas calabresinhas dentro assim, uma cebola, que Deus lhe abençoe, amém, meu irmão? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, pensa nos obreiros que são bons de remo. Eles estão igual aquela passagem que diz que aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tudo que vem, eles venham, né? E graças a Deus por isso, esses meninos têm uma saúde impressionante, mas são guerreiros fortes, meu irmão, que entra mesmo e bota para fazer, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se você quiser, né, enviar para cá uma merenda, então se não tiver tempo e tiver querer ofertar um recurso para comprar um pão, comprar um refrigerante, comprar alguma coisa, para os meninos estarem comendo, olha, eu lhe agradeço mesmo, de verdade. Amém, meus irmãos? Então, se você vê uma bagunça por aqui, é porque a gente está em reforma. E você sabe que quando a gente reforma com a gente dentro, meu Jesus amado, né? Mas no final fica tudo bonitinho, tudo certinho, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então vá logo preparando aí no nome de Jesus, porque realmente, né, daqui para frente nós vamos ter eventos muito fortes. E falando de evento forte, eu pedi para que os supervisores de área entrassem em contato com você, já para dar uma entrada no nosso encontro com Deus 2023, amém ou não amém? É em maio, meu irmão, é em maio o nosso encontro com Deus. Então, depois da conferência de família, a gente já engata no preparativo para o encontro. Então, desde agora, já vamos começar a fazer um levantamento nas nossas células, daqueles irmãos que ainda não fizeram o encontro, tem muita gente que ainda não fez o encontro com Deus, né? E também daqueles que já fizeram, mas precisam fazer de novo para poder completar a obra. Amém, irmão? Né? Então a gente vai começar a preparar, né, todas as nossas células para poder enviar os nossos irmãos para fazer o seu encontro com Deus. Tá certo, irmãos? Então é muito importante. Nós vamos falar mais sobre o encontro com Deus no nome de Jesus. Mas hoje, sem muitas delongas, eu quero iniciar essa série de mensagens aqui no Tadel sobre a visão dos corações, né? Porque nós entendemos, meus irmãos, que precisamos renovar, reavivar, aprender como é que deve funcionar, né, tudo isso dentro da nossa igreja. Então, tem muita gente, faz muito tempo que a gente não fala sobre isso, e já teve várias atualizações dentro desse processo. Então, como esse ano é um ano do alicerce, é o ano da gente entender como as coisas funcionam, então é importante que a gente entenda também como as coisas funcionam dentro do trabalho que a gente faz na igreja. Porque às vezes a gente mete a cara para fazer alguma coisa sem saber direito no que a gente está entrando, e depois a gente se assusta. Então é muito bom a gente entender claramente aquilo que a igreja tem e como ela faz. Primeiro, para a gente ter o conhecimento, e segundo, porque, meu irmão, a visão é linda e apaixonante. E quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona por ela. Amém, meus irmãos? Então nós vamos iniciar isso aí, série Conhecendo a Visão dos Corações. Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos iniciando aqui, meu Deus, essa série para os líderes da nossa igreja. Aqui nós estamos diante dos pastores, de obreiros, líderes de ministérios, obreiros missionários,
líderes de área, de setor de célula, auxiliares, anfitriões, membros, Pai, que estão aqui hoje e que estão nos acompanhando pela internet por algum motivo. Então, meu Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, aviva a nossa vida. Nós queremos aprender mais e mais com o Senhor. Então, Pai, que essa série possa ser um despertar das nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Que interessante, né? Abacuque, o profeta Abacuque, estava diante de uma geração que estava desobedecendo ao Senhor. E ele estava numa crise ministerial. Ele chegou: Senhor, como é que o Senhor me levanta como profeta no meio deste povo ruim de lidar, e eu não estou tendo sucesso, né? Eu não estou tendo, as pessoas parecem que não me ouvem. A gente fala, profetiza, e ninguém dá atenção. Então ele se sentiu como se fosse alguém frustrado. Você sabe aquele líder de célula que convida, e no dia parece que não dá ninguém? Vocês estão me entendendo? Né? Então você prepara aquele panelão de mingau de arroz, ou aquele munguzá, olha, o tacho, ainda bota aquele monte de folha de canela dentro, e convida, meu irmão, todo mundo, e fica animado e tal, e coloca aqui tudo, e na hora, meu irmão, não dá ninguém. Você olha para aquele tachozão, dizia: agora, o que eu vou fazer? Pois é, era assim que o Abacuque estava. Você está me entendendo? Ele estava meio frustrado, né? Rapaz, e tal, e agora? E aí ele pegou, clamou, meu irmão, ao Senhor, fez uma oração meia, né? Nos tempos antigos o negócio era meio olho por olho e dente por dente, né? Eles falavam brabo e tal, oravam ao Senhor. Ele fez uma oração forte, sincera. E depois ele entrou e falou aqui, né? Rapaz, eu vou ficar no meu posto de sentinela agora. Eu vou lá para cima da muralha e eu só vou sair de lá depois que o Senhor me responder. Vocês estão me entendendo? Ele ficou lá, esperando. E olha, o Senhor respondeu, né? Você está me entendendo? Então o profeta se colocou na posição de esperar a resposta de Deus, né? E Deus respondeu através de uma visão. Deus veio até ele na forma de uma visão, e enquanto Deus falava para ele a resposta do que ele clamou, ao mesmo tempo ele via o que Deus estava falando para ele. Amém? Então Deus respondeu para ele, Deus deu uma visão para ele, e a partir daquela visão, ele mudou a rota do ministério dele. Debaixo daquela visão que Deus deu para ele. Ele estava trabalhando de um jeito, ele clamou ao Senhor, Deus deu uma visão para ele, e a partir dali ele mudou a rota do ministério dele, e ele foi embora, e seguiu viagem, e cumpriu a chamada dele. Amém, meus irmãos? Então o interessante aqui, é que o Senhor, na hora que respondeu para ele, além de dar a visão, além de falar com ele, disse para ele o quê? Escreve a visão que eu estou te dando. E é essa visão que está, o resto do livro dele é a visão que Deus deu para ele, do que ia acontecer com o povo, né? Escreve a visão em tábuas, para deixar bem evidente, para quem quer que passasse, visse a visão, tomasse conhecimento da visão e daquilo que estava por vir sobre o povo. Então, Abacuque escreveu a visão que Deus deu para ele, e depois ele viveu em cima dessa visão. Irmãos, essa é uma das passagens que inspiram os líderes das igrejas buscarem a visão de Deus para os seus ministérios. Existem várias passagens, Abacuque é uma delas. Ele buscou de Deus uma visão de trabalho. Deus deu a visão, ele escreveu a visão e começou a mudar a rota do seu ministério em cima da visão que Deus deu para ele. Daí que veio essa expressão, o líder que tem visão, o líder que não tem visão de trabalho. A pessoa busca realmente Deus e Deus derrama
Deus dá uma visão, um método, uma forma, e a partir dali o negócio começa a andar. Amém, meus irmãos? É por isso que se fala muito sobre o líder que tem visão, o líder que não tem visão e tal, vem realmente da Bíblia, né? E nesse aspecto, nessa questão de visão de trabalho, a Paz Church, desde o final da década de 90, tem como visão de trabalho o MDA, tá certo? Que é o método de discipulado apostólico, ou meu discípulo amado, né? Como a gente fala, ou minhas dúvidas acabaram, né? E verdadeiramente essa visão de trabalho, o MDA, é uma visão apaixonante para quem quer realmente viver uma vida que vale a pena viver no reino de Deus. É impressionante, né? Então, meus irmãos, nessa visão de trabalho que Deus deu, né, para a nossa igreja, se a gente for entrar no histórico da coisa, então, o pastor Lucas, em 94, ele era o diretor da Missão Paz, né, e era o pastor da igreja em Santarém. E a igreja já estava expandindo muito, nós tínhamos todas as igrejas daqui desse lado, e vários outros lugares, nós tínhamos várias igrejas, mais de 100 igrejas já tinha, né, espalhado, Igreja da Paz, espalhadas por aqui pela região. Já tinha começado a igreja de Belém, de Manaus, né, de Boa Vista. Então já estava expandindo, as igrejas já estavam, né, iniciando seus trabalhos mesmo no sentido de ampliação, e as igrejas estavam crescendo. Mas aí em 94 o pastor Lucas foi promovido para a glória, né? E o pastor Eibe já era o auxiliar principal do pastor Lucas em Santarém, né? Em Santarém. E ele já estava realmente tomando de conta da igreja sede em Santarém. O pastor Lucas já estava mais para a direção da base, plantando igrejas e cuidando, supervisionando as outras igrejas. Então o pastor Eibe já estava muito focado no trabalho na igreja em Santarém. E ele entendeu que precisava de uma visão de trabalho. Porque a nossa igreja, ela realmente era uma igreja muito abençoada, trabalhava muito bem, tinha princípios muito fortes, que até hoje nós temos um legado muito forte de princípios, mas de visão de trabalho, a gente realmente estava meio perdidão assim, era uma mesclagem de vários ministérios, né? Tinha muita coisa de muitos outros ministérios. Então o pastor Eibe entendeu, porque a Igreja da Paz em Santarém já era bem maior do que as outras igrejas, e uma igreja muito grande precisa de uma visão de trabalho bem estratégica. Então, por conta disso, o pastor Eibe, com a turma dele, começou a buscar ao Senhor, igual o profeta fez, buscar ao Senhor uma visão de trabalho que permitisse com que a igreja crescesse bastante, mas ao mesmo tempo com que cada pessoa pudesse ser, de uma forma ou de outra, cuidada. Porque o problema de uma igreja grande, sem uma visão de trabalho adequada, é que as pessoas ficam somente, né, no pastoreio. O cuidado praticamente não tem. Então, ele entendeu isso, e ele buscou e Deus respondeu. Né? Deus respondeu. Então, foi feito a transição, né, da igreja para a igreja em células, e depois foi colocada a visão, né, do MDA, incorporado dentro da estrutura das células, a visão do acompanhamento, né, do discipulado. E aí veio todo um arcabouço da visão, tá? Para poder se trabalhar. Hoje o que nós temos é uma atualização permanente, graças ao nosso bom Deus, que nós não somos enraizados em regras, nós somos enraizados em princípios. Amém, meus irmãos? Então o Ministério Paz, ele é muito focado em obedecer princípios, mas nós não somos focados em tradições. Não, porque lá no começo, quando teve a pedra fundamental, eu sou daquele tempo, e lá atrás era assim, 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 agora tem que continuar. Não.
os princípios continuam, mas as regras, elas precisam mudar. Por quê? Porque a sociedade muda, a cultura muda, os hábitos mudam. Então a gente passa por atualizações, mas os princípios da visão continuam. Amém, meus irmãos? Então é muito importante nós entendermos isso. Então, nessa visão, na visão do MDA, é possível a igreja local ganhar multidões para Jesus, sem deixar de cuidar bem de cada cristão. É por isso que as pastures, geralmente, aonde elas se instalam, e aonde a visão realmente é vivida, ela cresce, e rapidamente ela se estabelece, como uma das igrejas mais influentes, ali daquele local. Você está me entendendo? É impressionante. Você chega numa pastures, numa comunidade, num município, numa região, aonde a visão do MDA é realmente vivida, não digo 100%, mas o mais próximo que chegue, é inevitável que com o tempo, essa igreja se torne uma das igrejas mais influentes daquela localidade, daquele local onde ela está, né? Então isso é o natural, é o normal de uma pastures, de uma igreja da paz, amém, meu irmão? E quando isso acontece é porque é o modelo do MDA que está em ação ali naquele lugar. Uma pastures, que ela já tem um bom tempo de fundação, e ela não é uma igreja relevante, então é porque a visão não está sendo vivida como precisava estar. É por isso que uma das responsabilidades minha e sua, como líder de célula, como supervisor de setor, supervisor de área, pastor de distrito, é garantir que o máximo da visão esteja implantada lá aonde você está atuando. É por isso que é importante você vir para o Tadeu e para todas as outras coisas, né? Porque é uma responsabilidade do líder de célula verdadeiramente fazer uma célula na visão do MDA. Porque tem vários ministérios que funcionam com células, e cada ministério tem o seu modelo celular de trabalho. Se você for numa célula, por exemplo, na Quadrangular, é uma célula abençoada lá, é muito forte, mas é no modelo deles, da visão deles. Você está me entendendo? Se você for, por exemplo, numa célula no MIR, que é o Ministério Internacional da Restauração, eles também vão ter células fortes, abençoadas, mas no modelo deles, que é o M12, né? Então, a gente precisa entender que como líder de célula, é nossa responsabilidade saber da visão, para poder fazer a visão acontecer lá na célula. Nós não podemos misturar as coisas. Amém, meus irmãos? Porque se a gente misturar as coisas, no começo é gostoso, mas depois não dá certo. Não dá certo. Porque visão mais visão, não dá duas visões. Visão mais visão dá divisão, dá confusão. A pessoa não sabe direito o que é bom. Que na mentalidade de achar que tudo é bom, no final, nada fica bom. Não cria raiz. Então, é muito importante a gente entender isso. Por isso que estamos trabalhando isto aqui, para que você possa entender de uma forma clara, que é uma responsabilidade minha e sua, mantermos a nossa identidade, aonde nós estamos fazendo, com o que nós estamos fazendo. Amém, meus irmãos? Então, o MDA abrange diversos fatores desenvolvidos na igreja local. A visão, ela pede com que a gente trabalhe uma visão exata em tudo na igreja. Por exemplo, a liturgia dos nossos cultos. A visão nos exige que a gente tenha uma liturgia nossa. Amém, queridos? Qualquer outro irmão que vier de qualquer outro ministério, chega aqui, ele sente o impacto, né? Rapaz, aqui é diferente, o culto aqui é diferente, não tem isso, não tem aquilo, tem isso, tem aquilo, assim faz assado. Por quê? Porque é a liturgia do culto daqui da nossa igreja na visão. Amém, meus irmãos? Né? Da mesma coisa da célula. As nossas células, elas funcionam na visão. Então, nossas células, elas são projetadas e são trabalhadas para viver a visão.
né? Uma das diferenças mais gritantes que as pessoas que não são da célula, que visitam, são de outros ministérios e que visitam nossa célula, uma das questões que eles mais questionam, é a questão de você já ter um estudo de célula com aquilo que você vai comentar na célula. Não se abre espaço para estar pregando outras coisas dentro da célula. Porque a célula não é lugar para pregação. Célula é lugar para compartilhamento da mensagem que foi ministrada no domingo. Porque qual é a ideia? A ideia é você vir para o culto de celebração, receber aquela mensagem, e na quarta, quinta ou no sábado, você fixar aquela mensagem, os principais pontos que mexeram com você, e você trocar a ideia daquela mensagem para que haja realmente uma fixação profunda dentro da sua alma a respeito daquilo que foi pregado. Então, célula não é lugar de estar pregando, o lugar de pregação é no culto. A célula é lugar de compartilhamento da palavra. O líder está compartilhando a palavra e vai, dando espaço para as pessoas contribuírem dentro do assunto que foi trabalhado. Por isso, que geralmente nós perguntamos, meus queridos, quem estava aqui no culto? Quem foi no culto no domingo? Aí eu fui, aí eu não fui e tal. Nessa hora é bom o líder entrar e já dizer, pois é, meus amados, por isso que é tão importante nós estarmos nos cultos de celebração. Porque os cultos de celebração é isso, Deus fala conosco e tal. E hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos comentar um pouco sobre aquilo que rolou, a mensagem que foi ministrada no culto de domingo. Né? E aí você começa a compartilhar a mensagem, e os irmãos, então, ao mesmo tempo que você desafia os irmãos a virem para a igreja, você comenta com eles aquilo que foi compartilhado. E qualquer pastor que você for vai ser assim. Por quê? E a visão do MDA em ação. Amém, meus irmãos? Então, a célula onde se abre espaço para oportunidades, vem alguém e tal e tudo, e começa a pregar, vai sair de lá 11h30 da noite, todo mundo cheio da unção, orando em língua, rolando e tal, mas aquele visitante ficou olhando e disse, rapaz, eu vou lá nada para isso, meu irmão. Cheguei lá às 7h15, vou sair de lá 11 e pouco da noite, não vou mais voltar mais lá não. Então nós precisamos ter esse entendimento. É claro que existem as comunhões, existem os eventos, eu não estou falando disso, eu estou falando na célula normal. Amém, meus irmãos? Na célula normal. Então é importante que a gente tenha esse entendimento bem claro. Então a liturgia dos cultos, a liturgia da célula, a boa organização e funcionamento dos ministérios, que nós temos na igreja, tudo isso a gente trabalha em cima da visão, mas sem dúvida o fator central do modelo apostólico é o discipulado 1 a 1 que a igreja trabalha. Então o MDA fala da visão geral de como nós cremos que a igreja local deve funcionar, Porque, e por conta disso, para explicar mais facilmente para os novos convertidos, e também para aqueles que chegam à igreja para congregar, e para aqueles que estão sendo levantados como novos líderes, foi criada uma logomarca, que nós chamamos de visão dos corações do MDA, Coloca aí, meu filho, essa logomarca aí bem famosinha que você vê por aí, tudo quanto é camisa a gente coloca ela, E a logomarca da visão dos corações. E como toda boa logomarca, essa logomarca aí, ela não foi feita, irmão, só porque para ficar bonitinho, que é coração, é amor e tal. Também. Mas toda boa logomarca, essa daí foi minuciosamente elaborada para resumir de forma precisa toda a filosofia de trabalho da Paz Church, bem como de todas as outras milhares de igrejas e ministérios que aderiram a esta visão no Brasil e ao redor do mundo. Irmãos, nós temos o que nós chamamos de associação do MDA. A visão do MDA é tão forte, mas tão forte, Deus a criou assim, que a Igreja da Paz não se limitou
em fechar. Não, essa visão é nossa, é só nós que trabalhamos com ela, e quem quiser vai procurar a sua visão. Não. A nossa liderança entendeu que a visão é de Deus, foi Deus que deu, amém, irmãos? Então, como foi Deus que deu, então eles liberaram a visão para toda e qualquer igreja ou ministério viver também, implantar o MDA nas suas igrejas. E foi criada a Associação MDA. A Associação MDA não tem pastores. A Associação MDA só tem igrejas e ministérios que não é pastores, mas que vive debaixo da visão do MDA. Irmãos, é impressionante. Centenas e centenas de igrejas e ministérios e pastores têm aderido a essa visão de trabalho, e as suas igrejas têm experimentado realmente de um crescimento muito forte, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Então é uma visão de trabalho que hoje ela não é da pastor, você está me entendendo? Né? E muitas igrejas, muitos pastores têm buscado em Deus a visão e se apresentam a visão do MDA, e eles têm eventos, eles têm, sabe, todo um suporte para poder viver isso daí. Então, só para você ter uma ideia de como essa visão é forte, e nós temos o privilégio de sermos gerados dentro dela, né? Gerados dentro dela. Então, meus irmãos, essa aí é a logomarca oficial da visão dos corações do MDA. Então, nessa série de mensagens, nós trataremos mais profundamente o que significa cada caractere dessa logomarca da visão dos corações. Amém, queridos? E tudo começa aqui, ó. Coloca aí, meu filho, rapidinho. Com o reino de Deus, que é representado, né, por esse quadro maior, o quadro azul, tá? Todo o reino de Deus, né? Então é o ponto central da logomarca. Então, quando você for falar para alguém, rapaz, e essa logomarca aqui, esse azulão aqui, ó, que está por trás de tudo, isso aí representa o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus disse assim lá em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Amém, meus irmãos? O reino de Deus, né? Deus tem um reino. Amém, queridos? Esse reino está onde? Nos céus. Lá Ele é o rei. Então esse reino tem uma estrutura e tem um funcionamento. E quando Deus criou o universo, que criou a terra, que criou tudo dentro da terra, Ele criou o ser humano e fez com que o ser humano fosse o representante de Deus na terra. Então, desde o início, sabe, meus irmãos, desde o início, Deus está implantando o seu reino aqui na terra, né? O reino de Deus, o reino dos céus, sendo implantado aonde? Aqui na terra. E Ele tem deixado bem claro qual é a visão dele para nós desde o início, né? Lá em Gênesis 1:28, Deus havia dito para o homem: sejam férteis e multipliquem-se. Por quê? Porque Adão e Eva gozavam de perfeita comunhão com Deus, e assim refletiam a glória de Deus perfeitamente. Antes da queda, Adão e Eva refletiam a glória de Deus, enchia o lugar onde eles estavam com a glória do Senhor. Tanto é que o próprio Deus descia na viração do dia para ter com eles, para conversar com eles, para acompanhá-los, para ter relacionamento com eles. E Ele abençoou Adão e Eva para quê? Né? Para encher a terra. Então, o plano original de Deus era encher a terra de seres humanos. Se enchesse a terra de seres humanos em perfeita comunhão com Ele, toda a terra estaria cheia da glória dEle. Todos os seres humanos iriam refletir a glória de Deus, iriam ser genuínos representantes de Deus
aqui na terra. E com isso, o reino de Deus se estabelece na terra. À medida que eles obedecessem a ordem de crescer e multiplicar, toda a terra ficaria cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, como diz a Bíblia. Nós sabemos o que aconteceu. Houve a queda, houve a desobediência. Então o pecado entrou no coração do homem. E aí as gerações, a maioria das gerações que vieram pessoas que foram se afastando de Deus. Mas mesmo assim, o plano de Deus nunca mudou. O plano de Deus sempre foi trazer o reino de Deus para a terra. Amém, meus irmãos? O propósito de Deus continua o mesmo. Ele quer que o seu reino seja implantado sobre toda a terra, e isso vai acontecer quando seus filhos colocarem o seu reino em primeiro lugar. Crescerem e se multiplicarem até que toda a terra esteja cheia de pessoas que reflitam a glória de Deus. Então, de lá para cá, o ser humano tem, de um jeito ou de outro, procurado se reestabelecer em comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus deu essa necessidade espiritual para o ser humano. Então, as gerações vieram, os povos se espalharam, as culturas se estabeleceram, os costumes diferentes, mas todos os povos, de um jeito ou de outro, na ignorância deles, procuraram reatar a sua comunhão com Deus. E foi daí, nessa tentativa do homem se unir a Deus novamente, que surgiram as religiões. A religião é uma tentativa do homem se aproximar de Deus novamente. A religião, ela tem esse alvo de trazer o reino de Deus para a terra, ou seja, de Deus voltar a ter comunhão com o ser humano. Foi por isso que as religiões nasceram. Essas religiões, independentemente de qual seja, afirmam que ao final, todas aproximam um homem de Deus, cada uma do seu modo. Porque no pensamento religioso, o Deus dos cristãos, o Deus dos hindus, o Deus Buda, o Alá, o Oxalá e todos os outros deuses são o mesmo Deus na cabeça deles. Não, o Deus dos crentes é o mesmo Deus, do budista, que é o mesmo Deus do hinduísta, que é o mesmo Deus, das religiões. Então a pessoa sem conhecimento mesmo no mundo espiritual tem esse entendimento, irmãos. Então, eles dizem que todos os outros deuses são o mesmo Deus, mas com uma interpretação diferente da cultura de onde eles estão inseridos. Mas no final, tudo é o mesmo Deus, assim que a maioria das pessoas religiosas falam. Deu para entender, meus irmãos? Assim, com todo respeito, a todas as religiões, mas nós afirmamos categoricamente que não é assim. O Senhor não é o mesmo que os outros deuses das outras religiões. Amém, meus irmãos? Não é. Entendeu? O Senhor não é o mesmo Alá, que não é o mesmo Buda, que não é o mesmo Maomé, que não é o mesmo. Amém? Então entenda logo isso. Entenda logo isso. Existe um ditado popular que diz assim: não importa a qual religião você pertence, porque todos os caminhos pertencem a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não é assim que as pessoas falam? Pois é. Porém, nós sabemos que não é assim. Amém? Jesus falou e está escrito lá em João 14,16. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou uma das pessoas daquelas que trazem vida. Ele não fala assim. Ele fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para deixar bem claro, ele termina o versículo e diz assim: ninguém
vem ao Pai, a não ser por mim. Coisa boa é servir a um Deus verdadeiro, né, irmão? Acho que a gente fica empolgado. Você está me entendendo? Amém? Então, as religiões, elas não levam o ser humano de volta para Deus. As religiões não têm autoridade para trazer o reino de Deus para a terra, para ligar Deus ao ser humano novamente. Não tem. A única forma de nós trazermos o reino de Deus para a terra. Como é, pastor, que implanta o reino de Deus na terra? Através do seu Filho, Jesus. Amém, meus irmãos? Só tem uma forma de trazer o reino de Deus na terra. É através de Cristo. Né? Sabe, irmãos? O próprio Senhor Jesus disse assim lá em Mateus 6, 9 e 10. Vocês orem assim, por favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino, manifeste o teu reino da glória aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, como ela é no... Isso daí não é o reino de Deus na terra, irmão? Amém? Deu para entender, queridos? Né? João preparou o caminho para o ministério de Jesus assim. Você sabe que João Batista foi o último profeta que anunciou que Jesus viria, que o Salvador viria. Então, João Batista dizia assim, lá em Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, Jesus está chegando e com ele o reino de Deus. E aí, depois que Jesus começou o seu ministério, o próprio Senhor Jesus falava assim, lá em Marcos 1, 14 em diante. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Aí ele começou a falar: o tempo é chegado, chegou a hora, chegou. Dizia ele: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém, meus irmãos? Então, a tarefa principal de Jesus foi justamente o quê? Trazer o reino de Deus para a terra. Né? Jesus ensinou dezenas de parábolas de como é o reino de Deus e como funciona o reino de Deus. Se você for olhar na palavra, você vai ver aquela expressão: o reino de Deus é comparado. Assim, o reino de Deus é como o reino de Deus. Então ele diz assim, por exemplo, o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. Ele falava a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é comparado a certo rei que decidiu acertar as contas com seus credores, que é a parábola do credor incompassivo. O reino de Deus é comparado ao semeador que saiu a semear, que é a parábola do semeador. O reino de Deus é comparado ao joio e ao trigo. O reino de Deus é comparado ao fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. O reino de Deus é comparado ao tesouro escondido. O reino de Deus é comparado ao negociante, né, que saiu à procura de pérolas preciosas. O reino de Deus é comparado a uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Ou seja, Jesus ensinou como é que funciona, como é que é o reino de Deus, porque ele queria que o reino de Deus fosse plantado aonde? Na terra. Então entenda, então Jesus veio para trazer a vontade de Deus, para resgatar o reino de Deus na terra. Por mais que as religiões preguem e ensinem boas obras e bons comportamentos, as religiões não são o ponto central do reino de Deus na terra. Não são. O reino de Deus é formado
por todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua alma. Esse é o ponto central do reino de Deus. E estas pessoas que receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, estão espalhadas pelos 4 cantos do mundo. E essas pessoas são chamadas de cristãs. Hoje, dos 8 bilhões de pessoas na Terra, 2,18 bilhões de pessoas professam a fé cristã. Amém? Né? Agora, de tudo que a fé cristã tem no mundo, porque tem muita coisa, amém, irmão? Tem muito tipo de cristão, correto ou não? Amém ou não amém? Tem muito tipo de cristão, tem muita gente que se diz cristão, né? Que de repente pertence à religião do cristianismo, porque tem a religião do cristianismo, e a religião do cristianismo também é uma religião. Por mais boa que ela seja, mas a religiosidade do cristianismo não traz o reino de Deus para a terra. O que traz o reino de Deus para a terra? O ponto central. O que é, pastor, o ponto central? Qual é o coração do reino de Deus? O que é que pulsa realmente no coração de Deus para trazer o reino de Deus na terra? Jesus disse assim, lá em Mateus 16, 18, a parte B: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Então, o que pulsa, o que move, o ponto central do reino de Deus na terra é a igreja do Senhor Jesus. Você está me entendendo? Que é representada por esse coraçãozão aí. Coloca aí, meu filho. Então, o ponto central, o que pulsa realmente dentro do coração de Deus, para trazer o reino de Deus para a terra, é a igreja do Senhor Jesus. Existe muita coisa no reino de Deus, mas aquilo que Deus mais se importa nessa terra é com a sua igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus. Amém, meus irmãos? E no próximo Tadel, nós vamos falar um pouco sobre esse coraçãozão vermelho aí. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Vá anotando aí, que no final vai ter uma prova sobre a visão dos corações. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar dando, meu Deus, esse feedback, por a gente poder estar remoendo, Pai, trabalhando verdades profundas, os alicerces profundos que movem esta igreja. Obrigado, meu Deus, por ter, Pai, uma nação inteira de líderes comprometidos, líderes que já ouviram tantas vezes isso, mas que estão aqui de novo para ouvir de novo. Eu te louvo, Pai, por isso. Te agradeço pelos nossos novos líderes que de repente ainda não ouviram essas verdades. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que está edificando a sua igreja, é o Senhor que está alicerçando a sua igreja. É o Senhor, meu Deus, que está firmando esta igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida, não vão prevalecer sobre a sua família. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua célula, contra os seus discípulos, contra os seus membros. Não vão, porque é o Senhor Jesus que está edificando, que está capacitando, que está guardando, que está edificando a sua célula, os seus discípulos, os seus membros. Eu ministro aqui a oração da fé e declaro que o reino de Deus está sendo cada vez mais implantado dentro de você, porque você foi levantado para ser uma pessoa para morar no céu.
E você vai trazer o reino de Deus na terra, porque você vai viver de acordo com a promessa. E depois de você viver o reino de Deus aqui na terra, você vai morar na eternidade com Deus na glória, no seu reino. Eu ministro isso aqui, sabe, meu irmão, minha irmã? Eu declaro que nós iremos fazer um trabalho com mais excelência. Nós iremos sim, porque o Senhor nos chama para isso e Ele nos guarda, supre e nos capacita. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender mais como funcionam o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus, meu Pai, nós ministramos aqui salvação, meu Deus, nas nossas células. Em nome de Jesus, meu Deus, que as pessoas possam estar movidas, meu Pai, e receberem o Senhor Jesus como o seu Senhor e seu Salvador, para poder, meu Pai, ter a promessa do reino de Deus na sua vida também. Os nossos amigos, nossos familiares,